Olá, senhoras e senhores, vamos falar de temperamentos, traços de personalidade, laudos psicológicos, bora! Algumas vezes eu já falei sobre isso na internet, mas eu sinto que eu preciso dar explicações um pouco mais aprofundadas. E isso porque existe uma crença bem esquisita, e eu diria até sincrética, que mistura ideologias que até não são bíblicas, quando as pessoas olham para assuntos assim. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar se você caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Roberta. E aqui nesse canal a gente fala sobre fé e espiritualidade de uma ótica cristã, de uma cosmovisão cristã. A gente tem vídeos assim conversando. Agora eu também tô começando a fazer alguns vlogs, então não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Esses dias eu tava pensando em como tudo que realmente funciona na nossa vida demanda repetição, rotina. Tipo treino, alimentação, trabalho, não tem escapatória. E eu tenho, de fato, usado as peças da Insider todos os dias na minha vida, porque elas funcionam no meio das muitas repetições, e elas não funcionam só por se encaixarem nas mais diferentes situações do dia a dia, mas principalmente porque você lava e elas continuam novas. E eu tô usando um lançamento aqui que não vai aparecer muito bem, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. É a Legging In Action, eu tenho a versão vermelha dela também. Ela é muito confortável, ela faz uma compressão assim no corpo que não é desconfortável, você se sente muito segura, inclusive. E o melhor de tudo é que ela não é nada transparente, o que pra mim é essencial, basicamente, numa legging. Essa regata também tô com a roupa do treino de hoje e não tirei ainda porque é muito confortável. É a Intec, ela é super levinha, é maravilhosa. Inclusive, a Insider tá fazendo aniversário. Parabéns! E eles estão com brindes, dependendo do valor da compra. Então tem garrafa, caderno, necessaire. E se você usar o meu cupom Roberta Vicente tudo junto, você consegue garantir desconto nas suas compras também. E eu só gosto de indicar coisas que eu realmente tô usando. E essas peças tenho usado muito. Não só essas peças, mas todas as roupas da Insider que super se encaixam no meu dia a dia. Vou deixar o link aqui embaixo e o cupom. Não esquece de usar o cupom para você garantir seu desconto. Ok, o assunto dos temperamentos, ele nos permeia há muitos e muitos anos. Eu não sou uma pessoa que vai contra isso, também não sou uma pessoa que vai super a favor. Eu acredito muito num ponto de vista mais equilibrado sobre a vida, o universo e tudo mais. Citando aí o Guia do Mochileiro das Galáxias. Isso porque horóscopo e essas coisas são assuntos que os crentes, na maioria das vezes, distanciam bastante. Eles dizem, não, isso não é da cosmovisão cristã, então eu não acredito nisso. Existe essa distância muito grande. Eu tenho minhas opiniões pessoais sobre isso, mas esse vídeo não é sobre esse assunto. Por ter essa distanciação da questão dos horóscopos, não só o horóscopo, mas tipo, como é que fala? Dos signos e afins. Muitas pessoas ainda sentem falta dessas definições. Acho que a gente sempre quer se encontrar no mundo. É normal a gente querer se ver nas coisas. É normal a gente querer se entender, se conhecer melhor. Só que muitas vezes, erroneamente, muitos cristãos acabam buscando essas definições, assim como as pessoas que não acreditam em Jesus também fazem, na expectativa ou na esperança de que essa definição respalde alguns dos seus comportamentos e que nessa definição você encontre uma espécie de muleta aonde se apoiar quando a coisa aperta. E que definições são essas? Existem diversas. Existe as personalidades do MBTI, seu nome MTBI, um negócio assim, que é as 16 personalidades predominantes. Existem aí a teoria dos temperamentos, ou até mesmo os traços de personalidade, introvertido, extrovertido. E as pessoas, curiosamente, sempre me perguntam, Beta, qual que é o seu temperamento? Qual que é a sua personalidade? Você é introvertida ou você é extrovertida? E eu sempre respondo, porque eu já fiz todos esses testes, sim, minha senhora, eu sou uma pessoa que gosta de fazer esse tipo de coisa. Inclusive, se o senhor e a senhora tiver curioso pra saber, eu tenho um temperamento melancólico e a minha personalidade MBTI é mediador. E eu também sou introvertida. E eu também tenho um laudo de TDAH. E muitas dessas definições, elas explicam muitas coisas na minha vida. Explicam. Porque essas definições,
elas dão uma espécie de norte, elas abrem os nossos olhos, sabe? E eu gosto de fazer esse tipo de investigação, de teste pessoal, ainda que existam pessoas que vão contra, por exemplo, a teoria dos temperamentos, falando que ela tá ultrapassada e afins, e eu também concordo com isso. E eu acho que dá pra aprender muita coisa, não dá? Dá pra gente se identificar, dá pra gente se conhecer, pensar melhor sobre os nossos defeitos, sobre as nossas tendências de comportamento, olhando pra essas coisas também. Não acho que a gente tem que jogar fora no lixo, assim. O Tim LaHaye fala também sobre as linguagens de amor. Qual que é a sua linguagem de amor? Não acho que é de todo ruim e que tem que ter um super respaldo acadêmico para essas coisas. Assim como muitas vezes também não existe na questão dos signos e afins. Eu gosto de olhar para essas coisas como uma espécie de mapa. E esse mapa vai rastrear muitas vezes as minhas tendências de comportamento, que às vezes eu não percebo sozinha. Às vezes você precisa fazer, sei lá, um teste de personalidade para perceber que você é uma pessoa, no meu caso, muito sonhadora, que você vive no campo das idealizações, das ideações, e que seria interessante você ser puxado um pouco mais pra realidade, você trazer um pouco mais da realidade pra sua vida, sabe? Assim como você ter o laudo do TDAH, por exemplo, que já é uma coisa até mais clínica, vai te mostrar quais são as suas dificuldades em relação ao foco, à procrastinação, vão te ajudar a encontrar e buscar ferramentas que te ajudem a lidar com essas dificuldades, assim como, por exemplo, você entender que a sua linguagem de amor, não que ela seja uma coisa definitiva e você não ame de outra forma, vai te ajudar a entender e até comunicar às pessoas, e especialmente ao seu cônjuge, ao seu parceiro, como é que você se sente amada, para que, sabe? Eu não acho que essas coisas precisem ser jogadas completamente no lixo. Acho que elas são inclusive bastante benéficas no nosso amadurecimento comportamental e até espiritual. É interessante que você leve essas coisas diante do Senhor, não a fim de questioná-lo de por que é que eu sou assim ou por que é que esses são os meus defeitos, porque todo mundo tem defeitos. É óbvio que, por exemplo, uma pessoa introvertida, em muitos momentos da vida, já desejou não ser assim. Essa pessoa desejou ter uma habilidade social incrível, ser extrovertida, não se cansar na presença de outras pessoas. Mas, cara, olhando honestamente pra forma como a vida se desenvolve, tendo duas filhas que nasceram da mesma barriga, que recebem a mesma criação e percebendo nitidamente diferenças absurdas e bizarras desde quando elas eram bebês na personalidade delas, eu tenho uma teoria pessoal de que a personalidade é Deus quem dá. Muito embora a mãe que a Clara teve quando a Eva não tava aqui, que a Clara é a minha mais velha, a mãe que ela teve tenha sido um pouco diferente, eu me esforço ao máximo pra ser da mesma forma com as duas e até melhorar em alguns aspectos com a segunda e fazer isso com as duas. Mas você tá me entendendo que, por exemplo, tem uma que era uma que era muito chorona quando era criança, a outra já era super adaptável, uma que não sabia lidar nada com a frustração e a outra que já lida muito melhor com isso. Então, são coisas que foi o jeito que Deus nos fez. E por isso eu não consigo achar ruim ou descartar esse tipo de coisa, sabe? Inclusive foi através desses testes de personalidade não, de observação mesmo até, em relação ao fato de eu ser introvertida, que eu comecei a ficar em paz com diversas coisas na minha vida que eu me cobrava e que eu não necessariamente precisaria me cobrar. Como, por exemplo, falei esses dias no meu Instagram sobre isso com as pessoas. Muitas vezes, num grupo de amigos, vamos supor que tem eu e mais duas pessoas, eu não vou ser a pessoa que vai estar ali ativamente interagindo. Eu vou ser provavelmente a pessoa que vai estar parada, observando a interação e vou estar sendo abastecida. Vou estar sendo muito feliz, vou me sentir parte de uma interação que às vezes nem eu tô falando muito, mas sabe, a minha presença ali já vai me deixar muito feliz. E antigamente, antes de ter essa percepção, eu me cobrava demais. Eu pensava, poxa, por que eu não sou a pessoa ativa no contato, a pessoa que vai lá e fala, que puxa o assunto, que faz isso, ou que faz aquilo, ou até mesmo, por exemplo, em relação, tô dando meu exemplo porque é o que eu tô falando com vocês, né? Mas muitas vezes eu me canso no meio do rolê, assim, com os amigos, e eu preciso de alguns minutos. E eu comunico isso para as pessoas que não é porque elas são chatas ou ruins, mas é porque eu preciso de uns minutinhos. Vou lá, fico sozinha, faço alguma coisinha, depois eu volto pra ficar bem, sabe? Então, a ciência dessas coisas é muito boa, é uma bênção de fato. Pra primeiro você ficar em paz consigo, aprender até a lidar melhor com você e comunicar as suas dificuldades, seus problemas para as outras pessoas, mas também pra você identificar os seus defeitos. Lidando com todas essas coisas que me definem ou me explicam, acho que essa é a melhor palavra. As coisas que me explicam mais ou menos como eu sou, eu consigo identificar que a minha tendência ao isolamento agora
gostar de ficar sozinha, gostar de ficar em silêncio, a ficar muito feliz na minha casa, lendo um livro, às vezes nem trocando, nem conversando muito com meu parceiro. Essa minha tendência, embora me faça feliz, ela me adoece. E que se eu ceder a essa tendência, todas as vezes, ou sempre, ou então priorizar essa tendência a um lugar desconfortável para mim, isso vai me levar a um adoecimento, seja emocional, seja espiritual, porque eu, embora tenha essa tendência, ela não é uma tendência boa. Eu preciso estar entre pessoas. Isso vai me curar, isso vai me fazer crescer, vai me amadurecer. Deus me fez um ser para viver em comunidade. Então, ainda que eu goste muito de fazer as coisas sozinha, é bom e dá glória a Deus. É uma bênção que eu me coloque num lugar desconfortável de ser ativa, num contato, de me esforçar para estar presente e principalmente nos últimos meses, de abrir a minha casa para receber as pessoas na minha casa, ainda que isso não me seja algo natural. Tá fazendo sentido? Então, entendendo essa minha dificuldade, eu sei que, ainda que não seja natural para mim gostar ou estar nesse lugar de ser mais sociável, de abrir a minha vida, de colocar as pessoas dentro da minha vida, de entrar na vida das pessoas e me interessar pelos problemas das pessoas, ainda que isso não seja natural para mim, é vital, é essencial. Então, eu vou precisar, sim, de muito mais esforço para ir contra essa tendência de comportamento. Então, não é porque eu sou assim que eu vou me apoiar nisso, que eu vou dizer, não, eu gosto de ficar sozinha. Eu vou ficar sozinha, porque eu gosto disso. Porque eu entendo o que é importante. E a vida adulta é isso, é você fazer o que é importante, não aquilo que você quer, não só seguir as suas tendências de comportamento. A partir da cosmovisão cristã, eu entendo que a Bíblia fala que eu devo morrer para mim mesma. E morrer para mim mesma também envolve o fato de eu não ceder todas as vezes que eu quero a minha vontade. Eu não ceder, ainda que eu tenha uma visão tendenciosa, por exemplo, ao egoísmo nesse sentido de solidão, eu devo ir contra isso, eu devo morrer para mim, porque morrer para mim é bíblico. Morrer para as minhas vontades, morrer para as minhas tendências. Deus me fez um ser social. Eu tô falando bastante dessa parada social porque isso é muito como é o meu temperamento. Às vezes você é o oposto disso. Mas você tá entendendo o cerne da questão? Então, não é porque você é melancólico, não é porque você é colérico que você vai se apoiar no fato de que eu sou uma pessoa que explode, mas é quem eu sou. Não, você sabe quais são os seus defeitos. Sabendo quais são os seus defeitos, você pode lutar contra eles. Não é porque você é colérico que isso vai te definir uma pessoa colérica. Gente, eu fiquei em choque quando eu descobri que um homem que eu julgava ser muito amável, muito doce, era um colérico. E aí eu conversei com esse homem e ele disse, é que eu sou um colérico tratado pelo espírito. E de fato esse é o essencial, é o cerne de todas as coisas. Por isso não é errado você falar que você é fleumático e introvertido e essas coisas. Errado é você se apoiar nessas coisas. E quando eu conto para as pessoas qual é o meu temperamento, o temperamento do meu marido, é para que elas recebam essas explicações das minhas tendências de comportamento. Não é porque eu sou assim, eu vou ser sempre assim e eu não vou mudar. Eu quero ser uma melancólica tratada pelo espírito. Eu sou uma melancólica sanguínea. Eu quero não ser boca de sacola, sabe? Embora essa seja a minha tendência de comportamento, eu vou submeter essa tendência, esse pecado, muitas vezes, à governança, à guiança do Espírito Santo, para que isso seja mudado em mim. Tá fazendo sentido? Então, para acabar com vossa curiosidade, sou uma melancólica sanguínea. Tem gente que fala, mas você só é um ou é outro. Gente, é para explicar como é que eu sou. É para isso que a gente vai usar essas teorias. Sou uma melancólica sanguínea. Controlo aí o fato de pensar demais sobre tudo. E não só isso, mas diversos outros aspectos envolvendo a melancolia. E também tenho que tomar cuidado porque eu sou bastante boca de sacola. Então, essa é uma coisa que eu tô tratando no espírito. Sou uma introvertida com muitos defeitos para cuidar em relação a isso também. Meu marido é um colérico. Ele casou com uma melancólica que faz tudo devagar, que é super metódica, enfim. Temos as nossas diferenças, somos bastante diferentes. A minha personalidade, já falei pra vocês, eu sou uma mediadora, sou introvertida e ainda tenho TDAH, que sim, é um laudo mais clínico, é um lado psicológico, mas também não me apoio nisso. Quando eu falo para as minhas amigas, ou até mesmo aqui no YouTube, no Instagram, qualquer outro lugar, sobre o meu TDAH, não é na expectativa de me apoiar nele, mas para literalmente explicar uma tendência de comportamento que eu tento vencer. Então, se você tem usado o seu temperamento, a sua personalidade, usado essas coisas para se desculpar
pra justificar alguns comportamentos, vamos dar uma mudada. Usa essa nova perspectiva. Usa essas coisas pra explicar e até como um mapa dos seus defeitos, das coisas que você precisa melhorar no Senhor. Submeta isso aos pés da cruz e tenha essa clareza pra lidar com essas dificuldades. Mas não se apoie nelas. Não se apoie nelas porque esse é um comportamento oposto ao que a nossa fé defende. Tá bom? Espero que tenha feito sentido por aí. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!